Muito bom dia para você aí do outro lado, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. E estamos aí chegando no decorrer dessa caminhada, nossa caminhada árdua, contínua, com muita disciplina, com muito foco. E aquela coisa, tá? Se quer exercer o governo, seja bem-vindo ao time dos 2% aí que exercem o governo sobre todas as coisas. E eu repito aqui, como tenho falado ao longo desses dias, que exercer governo sobre as coisas e não sobre pessoas, tá, gente? Então, eu quero declarar que seu dia seja extremamente próspero, abençoado, abundante, que você seja muito mais de tudo aquilo que você já é acostumado, de tudo aquilo que você tem experimentado, viver e conviver aí na relação com o outro. Eu declaro para você que você seja abundante. E hoje aí, dia 7 de outubro, tá? Perdão, dia 8 de outubro, me perdoe, tá? Então eu fixo aqui na data de ontem, me perdoe. 8 dos 10. Mas pulando, vamos para a parte da dia 8 de outubro. Nós estamos aí no dia do P5, entrando nesse nível 2, o nível do eu em relacionamento. Lembrando que todos os P's a partir de agora vão estar voltando lá e fazendo menção ao P3, ao P do quem, ao P do eu, tá? Aquela consciência do eu, a selfie lá de 10, 15 anos atrás, que vai muito além do que a selfie do celular, tá? E é isso aí, pessoal, ó, nós vamos viver essa série, vamos aprender juntos aqui durante todo esse mês, para que a imagem e a semelhança daquele que nos criou esteja resplandecendo cada vez mais latente, cada vez mais presente aí por sobre o seu rosto, e que você assuma aí a sua herança, tá? Que é a herança de governante. Então assume sua posição no reino, que já está na hora, mano. E já dando a deixa aí daquilo que nós vamos falar na série da próxima semana, a pergunta aí até quando, tá? Mas vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo e vamos pro dia de hoje, vamos falar do P5. E o P5 é mais uma vez avocando aí esse nível 2, que é o eu em relação com o outro. Ontem nós falamos sobre a alteridade, sobre o reconhecimento do outro, tá? O outro como igual, falamos sobre as nossas projeções, o P3, como é que o P3 ele enxerga o outro a partir dos óculos que pomos por sobre os olhos, tá? E a visão que nós temos do outro sempre a partir do nosso próprio olhar. E a jornada nossa é bem nesse sentido. E hoje eu quero dizer para você que se existe alguns pontos aí que fazem a fluidez desses P's aí ao longo das jornadas, sempre a partir do relacionamento. E o relacionamento primeiro, eu comigo mesmo, na consciência do eu, o próprio self, mas sobretudo o relacionamento com o outro. E eu falo outro aqui, o outro lá de cima, o nosso irmão mais velho, painho, bichão, como você quiser chamá-lo aí, e também com as pessoas às quais você se relaciona, porque elas sim são as chaves de programação de todas as nossas crenças, de programação das nossas afirmações, de programação do nosso sistema de valores. E valor tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, tá? E olhar para como o P3 precisa se portar para que ele não se corrompa ao longo da jornada, é olhar exatamente o que eu preciso ter de solidez, o que eu preciso ter de fundação, o que eu preciso ter de firmamento, para que a gente não se perca ao longo do caminho. E por mais que eu diga para vocês que a gente precisa ser plástico, tá? No sentido de plasticidade, no sentido de nós não sermos estáticos, únicos e torrões lá com aqueles jeitões que nós temos de ser,
mas é uma necessidade básica e clássica da gente atribuir firmamento nas coisas, tá? E tudo que a gente constrói é construído a partir de alguma coisa. E tudo que você constrói é construído a partir do seu P3, de quem é você. E a jornada de hoje é exatamente esse caminho, tá? Olhar aí o que você faz, o famoso P1. Olhar o porquê você faz, o P2. Olhar quem é que faz, que é o P3. Tá? Olhar o P4, que sou eu na relação ativa com o outro, eu olhando para o outro. E o P5 é olhar para mim nessa relação com o outro sem me perder nela. E, gente, a chave do P5 é que mexe com todas as estruturas de todos os P's anteriores. Tá? Lembra aquela coisa que nós falamos ontem sobre projeção, sobre frustração, sobre algumas coisas que são apregoadas no nosso caminho? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. E vamos deixar aí de chorumelo, deixar aí do blá 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 e vamos logo para a parte prática do processo, para que a gente possa aprender aqui juntos, para que aquilo que faça sentido para você tome como uma bagagem aí de conhecimento para você e, acima de tudo, a gente se posicione nas atitudes que a gente precisa tomar, beleza? E ó, olhar para mim, saber quem eu sou, saber que eu sou fruto de um projeto, um sonho de alguém. Esse sonho de alguém, talvez papai e mamãe, talvez seu pai, sua mãe, talvez as pessoas que exerceram essas funções sobre sua vida, tá? Seus professores, mestres, mentores, pastor, bispo, padre, pajé, etc e tal, tá? E eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Olhar que você é sonhado por essas pessoas, as pessoas que imaginaram você desde criancinha e disseram, ó, esse aqui vai levar a vida a partir dele. E olhar para o que nós falamos ontem, que talvez essa pessoa aí que estava falando também, uma pessoa assim como você, é fruto de relação anterior dela com as pessoas que estiveram na vida dela, tá? Então olhar que o que você faz com a vida a partir de você, dos seus filhos e sobre as pessoas que você exercem, essa função de paternidade e de maternidade, que não necessariamente é você ser pai e mãe, mas é você também apregoar aquela coisa do patrocinar o positivo para o outro, tá? E não é simplesmente você levar suas projeções de sonhos, frustrações, uma série de coisas que você queria ser na vida para os demais, que pode ter acontecido com você aí do outro lado. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, você é fruto do sonho dessas pessoas, mas antes até do sonho delas, você já foi sonhado desde lá do Éden, lá quando o bichão disse, ó, não coma o negócio daquela árvore não, tá? Deus já tinha planejado tudo isso sobre você. E entender o planejamento, os sonhos de Deus, e Deus como respeitador do livre-arbítrio, até porque o livre-arbítrio é uma característica uma das mais belíssimas do Criador, tá? E isso que te fez aí ser um governante sobre o reino, e olhar que você dominante aí sobre toda a criação, inclusive sobre todas as espécies que Deus criou, quer sejam animais, quer sejam seres vivos, quer sejam seres espirituais. E eu digo para você que você, inclusive, é superior, tá? Mas não é para você ficar com aquele, eu sou superior, tá? Eu sou mais. Para que você não se envaideça e se perca aí ao longo da caminhada, tá? Mas eu quero dizer que você é superior, inclusive, a todos os seres celestiais. Então, os anjos, tá, que acampam aos nossos redores, aí pensados lá pelo Criador, e talvez os anjos maus, que são aqueles que são mais enviados lá daquelas setas, que são as coisas mais vão lá na contramão do caminho. Você tem superioridade ante a ele, porque você é imagem e semelhança, você é plano, você é projeto do bichão lá de cima.
Tá? E eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, vamos pensar como é que eu não me corrompo com a relação com o outro. Eu ia aqui, baseei toda a estrutura do que a gente ia conversar aqui na relação com o outro enquanto pessoa, mas essa coisa aqui de que a gente prepara a coisa de uma forma, mas Deus acaba conduzindo o caminho de outro. E está muito latente essa coisa aqui de superioridade sobre todos os seres, sobre o governo sobre todos os seres. Eu acho que a gente vai nessa caminhada aqui do P5, tá? Entendeu? A supremacia da criação de Deus sobre você, sobre o projeto de Deus sobre você, o que Ele imaginou para você, a permissividade que Ele fez ao longo do caminho, que você não é um fruto de um acaso, de um encontro genético entre seu pai e sua mãe. Ele permitiu que os dois se cruzassem lá atrás, tá? Porque não tem como ter vida sem haver um relacionamento entre dois seres, tá? E eu não estou falando nada no que diz respeito a sistema familiar, patriarcalismo, nada disso. Estou falando de uma questão biológica aqui, tá? Precisa que um macho e uma fêmea se encontrem para que o macho encaminhe seu gameta na fêmea e faça aquela jornada de trilhões lá de espermatozoides até fecundar aquele óvulo. E se você se acha fruto do acaso, imagine que você veio a partir desses trilhões aí, tá? Imagine o nível do quanto tu é especial, cara. Imagina só o nível disso. E imaginar que talvez há 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, desde a história da própria humanidade, diante de tudo que a humanidade já viveu, já vivenciou, você está aqui hoje. Tá? Se você acredita lá na história da Bíblia, se não acredita, tudo bem, gente. Se você acredita lá na história de Darwin, eu acredito também na história de Darwin, que eu acho que Deus pode ter criado a partir da própria seleção das espécies, da seleção natural. Eu não vou fazer essa viagem biológica aqui, que não é o sentido, tá? Mas a criação do homem lá no 5º dia foi a partir depois de todas as espécies já criadas. E quando ele fala lá que haja luz, haja firmamento, houve firmamento, ele primeiro criou os mares, talvez todos os animais aquáticos, depois os animais terrestres, e aí Darwin pode, a sua pesquisa sobre a teoria da seleção natural das espécies pode fazer sentido, tá? Que pra mim faz. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: no 5º dia, quando o homem foi feito, todos os seres já haviam. E Deus não se satisfez e diz assim: vamos fazer esse cara aí, a nossa imagem e semelhança, até porque Deus já se relacionava com alguém. E a relação de Deus talvez fosse os três lá conversando: o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus, enquanto Deus, ele se relacionava, caramba, hein? Deus Pai com o cara que exerce o governo sobre todas as coisas, o rei, o que está sentado sobre o trono, o Filho, que é o ajudante de ordens do rei. E o ajudante de ordens aqui, não no aspecto religioso, mas o ajudante de ordens, que é um jargão militar. Os militares aí vão saber o que eu estou falando. Que é aquele que está do lado do comandante para poder fazer tudo o que o comandante quer. E talvez o seu exercício enquanto filho também é ser isso, na fluidez do livre-arbítrio. Tá? E olhar o filho como o verbo, a palavra em ação e movimento. E olhar o espírito, que é a sensação, o sentimento, a emoção, a beleza do firmamento do dia, da noite, daquela coisa do choro durando a noite, mas a alegria vindo ao amanhecer, e o Espírito pairando sobre as águas, a paz, a tranquilidade. Ai, como sou amante dos três, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui para onde a gente estava. Eu quero dizer para vocês que antes do 5º dia, antes inclusive da criação lá do Éden, e o Éden é aqui embaixo, tá? Houve primeiro a criação do reino lá em cima, e talvez você olhando aí dentro da própria Bíblia, imaginando a criação de todos os seres, tá? Os seres talvez celestiais. Pegando esse livro lá, fala lá sobre a história lá dos 24 anciãos, que estão lá sobre o reino, adorando, dizendo santo, santo, santo é o Senhor.
E imaginar o quanto Deus, na beleza de quem Ele criou os serafins, os querubins e todos os anjos lindos e cheios de formosura, aos quais Ele deu livre-arbítrio apenas uma única vez. Uma única vez. Entender que os anjos, com toda aquela formosura, com todo o poder celestial, e anjo talvez exerça você pode pensar até que um anjo tem mais poder, entre aspas, do que você, porque o anjo talvez esteja ali vendo o trono na frente dele o tempo inteiro, vendo as maravilhas, vendo lá e agraciando e prestando a gratidão a Deus, tá? E eu quero dizer para vocês o seguinte: a criação de Deus do homem, Deus olhou assim, poxa, não sei se esse negócio dos anjos estarem aqui, dos anciãos estarem aqui dizendo que santo, santo, santo eu sou, não sei se seria tão fascinante, porque é muito fácil, né? Ele está aqui onde ele tem tudo, ele está vendo o esplendor daqui da minha glória, é muito fácil alguém servir como um vassalo dentro do reino. E se você se permitir ficar nessa viagem comigo aqui, talvez você entenda o que eu quero te dizer. E você está dentro do reino, talvez por não conhecer o que há fora, talvez por não ter a possibilidade de escolher o que você vai fazer, o que você quer fazer, talvez torne a coisa mais inanimada, assim como era o Éden. Quando Deus cria Adão e cria Eva, ele diz, todos os dias Deus descia, agora passei aqui, Adão, e aí, parceiro, como é que foi ontem aí? Cultivou, beleza, lá a mangueira, caiu manga lá da mangueira? Pronto, beleza, as folhas caíram, poxa, que bacana, a folha ficou mais verde, não ficou? Talvez o reino celestial e essa coisa que a gente tanto espera, que a religiosidade colocou sobre a gente como dogma, dizer, você tem que se comportar aqui nessa vida, aqui na terra desse jeito, para que você vá viver a vida eterna. E, amigos, me perdoem, mas se a vida eterna não tiver o livre-arbítrio e eu não queira ficar com Deus pelo amor que eu tenho a Ele, simplesmente pelo reino que Ele me dá, não faz sentido nenhum eu querer ir para lá. Talvez eu queira virar anjo, se for desse jeito, tá? E essa maneira que a gente foi ensinado de que tudo que a gente tem que fazer aqui, que a nossa relação com o outro, com todo esse dogma que a gente foi acostumado com um instrumento aí de controle social, de que a gente tem que se comportar de determinada forma e tem que ser quadradinho assim para que a gente tenha a vida eterna, e lembrar o quanto na Idade Média, inclusive, era até vendido um terreno no céu. Você que estudou história deve saber isso aí. Mas olhar para a vida que a gente tem aqui, se comportando simplesmente aqui, pensando no amanhã, de que a gente vai para o trono lá de Deus, e que a gente talvez não tenha mais livre-arbítrio, isso não faz nenhum sentido com a criação, com a imagem e semelhança que Deus deu sobre a gente. Quem faz isso é anjo. Anjo só teve a possibilidade de escolher, quer ser anjo ou não quer ser anjo. Acabou. Acabou. Vai ficar adorando aí no trono. Nada contra, a gente não entra na viagem negativa do processo, tá? Fica com a intenção positiva do que eu tô te dizendo. Mas o anjo simplesmente está lá em cima dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, tua glória enche a terra e está de determinada forma. E o que anjo constrói? O que anjo construiu até hoje? Pensa comigo, o que anjo construiu até hoje? Aí depois, talvez você me fale aí, pô, mas caiu um anjo aí. Ah, caiu. Quando aquele anjo pensou que, opa, eu tô aqui cheio de formosura, tô bonito de tal forma, e aquele anjo mexeu com a vaidade, talvez seja aí um dos principais pilares da gente não se corromper desse P5 que a gente tá falando hoje. Cuidado com a vaidade, caramba, porque até um anjo teve vaidade e caiu e levou um terço dos anjos com ele. Sabe por que um anjo teve vaidade a ponto de cair? Porque ele talvez viu quando Deus estava saindo para poder fazer a construção de tudo aqui desse mundo, dessa vida que a gente tem hoje, quando Deus já estava escrevendo os projetos que tem sobre você,
aquele anjo viu o trono vazio e disse: opa, eu quero sentar ali, eu quero ser maior que ele. Só que ele não era credenciado para isso, assim como eu e você somos credenciados para tanto. Se você é filho de Deus, você é credenciado para, inclusive, assumir o trono. Ah, é o trono lá dos 24 anciãos? Não, gente. Então, o trono do exercício do reino, do governo, é aqui embaixo, na vida em relação com os outros. E ó, aquele anjo que caiu, viu Deus lá, talvez ele tenha mexido com a vaidade dele, porque viu, poxa, eu só fui criado só para ser mais um, enquanto o bichão lá tá criando lá alguém para ser maior do que eu. E você foi criado maior do que ele. Se você não estiver entendendo aí do que eu estou falando, talvez todas as adversidades, as coisas ruins, a crise de relação que a gente tem sobre o outro, tudo aquilo que vem de encontro como negativo, talvez seja desse anjo que caiu aí, mas que não tem poder sobre sua vida. Nenhum. Está debaixo da... Não dá nem para mostrar o pé aqui que eu estou descalço, mas ele está debaixo da sandália dos nossos pés. Porque você é maior do que todos eles. Você é filho. E o filho tem legitimidade no trono, coisa que anjo nunca vai ter. Anjo nenhum nunca vai ter. E por mais que o trono obscuro que foi criado para ele aqui embaixo, porque Deus deu a liberdade, o princípio de Deus é livre-arbítrio. Já que ele queria usurpar e ser igual ou maior que Deus, ele disse: não, tudo bem, agora não dá para habitar aqui no meu espaço, meu irmão, tá lá, ó, aquele lado sombrio lá, vai para lá. Pode levar quem você quiser, quem quiser ir agora, aqui no reino tá liberado, quem quiser ir pode ir junto com ele. Aí pronto, passado o episódio, Deus coloca lá a parada: vem cá meu filho, agora vem cá meu filho, que eu falo o filho e o espírito, tá? Vamos cá construir uma parada que essa aí deu merda. Essa aí talvez a gente não fez tão bom. Eu digo que tudo que você faz a partir da repetição do segundo projeto sempre é maior do que o primeiro. E Deus, eu acho que achou tão fascinante a tecnologia humana, e ele foi lá e colocou o bombonzinho: eita, vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança, vamos dar cabecinha a ele para ele pensar. Ah, agora para dar um empurrãozinho, tá? Dá um empurrãozinho, porque eu já falei que tá ali, ele tem exercício sobre todas as coisas, mas ele, como oriundo aí da evolução das espécies, tá? Talvez ele tá pensando simplesmente no instinto animal dele. Talvez ele esteja pensando simplesmente que ele é mais um animal que apenas ruge aí e grita e berra e pelo falar firme é que tem domínio sobre os outros animais. Vamos dar um empurrãozinho. Ó, vou botar aqui, tá? Parceiro, Adão, se liga aí. Vou botar uma árvore lá no meio. Ó, você pode comer tudo, viu? Menos a árvore. Menos o fruto daquela árvore. E Adão, bestalhado do jeito que era, foi lá: não, beleza, irmão, não vou comer não. Mas Eva, que era o sustento de Adão, foi lá: opa, isso aqui não é pra comer não, né? Aí aquele camarada que caiu, lembra lá do camarada que caiu? Antes da própria fundação da terra, antes mesmo da criação e da completude do projeto, ele disse: opa, é aí que eu vou mexer. Já que Deus disse que não é pra ela fazer, eu vou lá tentar ela. E ela vai lá, entra lá na figura de uma serpente, lá na história do Éden, tá? E essa serpente começa a falar, e mal ele sabia que ele já era um projeto da própria criação. Que Deus, quando fez o homem já depois, inclusive, da queda desse anjo, Deus já sabia que ele ia ficar o tempo todo minando a relação do projeto dele, porque ele queria afetar Deus, porque ele queria o trono de Deus. E talvez esse inimigo que você acha que você tem sobre sua vida, você se acha o bonitão. Ó, eu sou lindo, belo e maravilhoso, e o inimigo vem atrás de mim. Ele não vai atrás de você não, ele está querendo afetar você para afetar a relação sua com Deus lá em cima. Ele quer entristecer a Deus, mas ele não tem como chegar a Deus, ele chega até você, porque a gente é fraco. Sabe por que a gente é fraco? Porque a gente deixa de exercer o domínio sobre todas as coisas, deixa de exercer o governo, caramba.
Mas você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho, você é legítimo dentro do trono, coisa que ele não é. Então para de ficar dando força à adversidade, para de ficar dando força ao inimigo, caramba. Deus brincou com isso desde a sua criação. Deus brincou com isso desde quando ele fez um homem e disse, ó, beleza, deixa eu falar aqui que eu sei que esse anjo que eu dei poder para ele vai ouvir. Ele vai inclusive, acho que Deus quando repete, não coma não, viu? Ouviu, né, Adão? Aí Deus tá andando, já tá 1 quilômetro, deu um grito, Adão, lembre do que eu falei, aquela árvore ali não é pra comer não, viu? Aí Adão, nécio, bobo, não, beleza, mano, não vai comer não, mas... Aí a mulher, como gosta de ouvir, vai pro lado, vai pro outro, imagine, pô. Imagina que só tinha Adão e Eva, somente os dois poderiam conversar. Aí Adão caladão e Eva falando pelos cotovelos. A ponto de que Adão tava lá desligadão, já que Deus disse que não era pra comer. Ele, pô, beleza. Caramba. Eu imagino Eva lá com a língua saindo pelos cotovelos. Nem percebeu que tinha uma cobra, uma serpente falando com ela. E aí ela começou a conversar. Entendeu porque talvez a serpente não conversou com Adão, porque talvez Adão fosse caladão, lerdo. Deus falou, ele nem viu. Mas Eva lá que falava pelos cotovelos estava conversando com a cobra. Imagina, gente, a cobra estava falando com ela. A serpente estava falando com ela. E olha que a serpente naquela época voava. Imagina a cobra voando. Imagina como é que não ia assustar isso. Uma cobra voando, dizendo, ei, bichão disse lá pra você que não é pra comer não, viu? Ah, coma. Sabe o que é engraçado de tudo isso, gente? Que Deus quando fez o homem, sabia que Adão já seria lerdo. E que se ele falasse para não comer, Adão realmente não ia comer, não ia nem prestar atenção, que podia estar voando 300 cobras na frente dele. Adão não estava nem aí. Mas Eva não. Eva já com a finura, com a leveza de ser quem era. Opa! Ele falou não, né? Não é, menino. Cobrinha, né, que tu tem razão, talvez deve ter alguma coisa aí, velho. Caramba, hein? E a Eva é influenciadora nata. E todo influenciador também se deixa ser influenciado. E voltando pro P5, ela deu liberdade para que aquela serpente corrompesse ela. Mas voltando no nível dogmático, Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia, quando ele balbou o Senhor, falou e gritou lá com Adão e falou com Eva que não era para comer, e repetiu isso, ele sabia que o bichinho lá, o trevoso, iria dar um jeitinho de fazer o papel dele. E Deus já sabia, não, beleza, não vou nem ter trabalho com isso. Eu já sei que ele vai ser astuto, ele vai querer vir pra cá pra tentar me afrontar, não tem problema nenhum não. Só como ele sabe que ele é pequeno, minha luz brilha tanto que ele não consegue nem me olhar, ele vai na minha criação que ainda tá engatinhando. E foi isso que aconteceu. E esse inimigo aí, esse trevoso aí que só traz seta pra gente o tempo inteiro, ele não tem poder nenhum. Ele só mexe só em relacionamento. Ele só tenta corromper a gente a partir do relacionamento. E é esse o P5 que a gente está falando aqui agora. Ele tenta corromper o seu P3 a partir da relação que você tem sobre as pessoas. Ele manda as Dalilas da vida aí para um homem que já está mais sólido. Tá? Ele mexe com relacionamento. Porque ele não tem poder sobre a vida. É a gente que maximiza, a gente que dá poder. Esse ser tão fraco, tão frágil, que ele está debaixo da sola dos pés, e exercer o governo e colocar ele no lugar dele. Volta para lá, seu trono é lá, ó, no escuro, na parte obscura. Aqui você não tem espaço. Esse arquétipo de autoridade, ele é oriundo quando você exerce o governo sobre todas as coisas. Governo sobre todos os seres. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de todos os seres. Porque o homem, a gente olhar a história da própria humanidade, o homem, inclusive olhando para isso no aspecto do antropocentrismo, é o cara que é o ser dominante sobre todas as espécies. Não é o dinossauro. Cadê o dinossauro até hoje aí? O leão talvez seja o rei da floresta, das savanas. Mas tem alguém que exerce domínio sobre o leão. Você já viu que tem leão no circo?
E o leão no circo é rei do circo? Ou é rei de alguém que pensou em botar ele ali dentro do circo? Pega a visão da parada, caramba. E ó, eu quero dizer pra você que esse relacionamento e olhar o firmamento de tudo isso, olhar o projeto, o planejamento de Deus sobre nós, é olhar lá de cima, ainda desde o trono lá de cima, quando Deus escreveu o projeto sobre eu, sobre você. E ó, beleza, ela foi lá, comeu, e eu acho tão fascinante quando Deus desce do outro dia: Adão, cadê você? E Adão tá escondidinho, botando a mão lá em cima do garoto, cobrindo as cores. Oh Deus, é que eu vi o senhor aqui, mas eu me escondi porque eu tava nu. O cara nunca tinha percebido nisso. Nem Adão percebeu, lerdo. Nem percebeu que ele tava dizendo isso pra Deus. Aí Deus é bobo, não é bobo, né? Olha pra ele e diz: ó, meu filho, foi que houve, Adão? Deus já sabia, né? Foi que houve, Aí já começa o homem já justificando. É aquela mulher, entendeu? Que o Senhor me deu. Aquela que fala pelos cotovelos. Veio aqui e me deu um negócio de uma maçã. Vem cá, meu filho. Quem comeu foi você ou foi ela? Ela comeu e me deu. Mas a culpa é dela, viu? E aí começa a relação do homem com Deus, se justificando e se escondendo de Deus. E a gente cansa de fazer isso o tempo inteiro. A gente cansa de se esconder de Deus o tempo inteiro, quando a gente vai justificar as coisas que a gente faz. É fascinante, a experiência fascinante que nós temos na vida é, por mais que a gente erre, irmão, bichão, ó, deu merda aqui, tá? Mas eu reconheço que você é o cara. Porque eu sou filho, eu não deixo de ser íntimo de você depois que eu erro. Simplesmente eu preciso reconhecer isso. Eu errei, me ajude porque eu errei, me ajude a não errar mais. E depois que o homem come, independente dele ter dito que foi a mulher ou não, aí Deus primeiro diz: ó, vamos fazer mais semelhança. Depois do erro, aí a Trindade olha lá e diz: pronto, agora sim, agora ele é como um de nós. Ó, Adão, agora é o seguinte, pega um caderninho aí, papel, caneta e anote, viu? Ó, vai comer do suor do teu rosto. Mulher, você gosta de falar pelos cotovelos, vamos multiplicar do seu parto, tá? Vai haver tal situação, tal, vai cultivar a terra. Pronto, um abraço. Aí começou o jogo. O jogo começa aí quando Deus diz, olha assim lá, depois de comer a maçãzinha, vai dizer: agora sim és como um de nós. Tá pronto, né, irmão? Se ligue. Agora você tem direito a exercer o governo sobre todas as coisas. Até porque você errou. E quando você errou e reconheceu que errou, caiu a chave. A chave da imagem e da semelhança. Não fica olhando o erro que você cometeu, não. Olha para ele, reconhece ele, não perde a intimidade com quem criou, com quem sonhou um projeto para você. Não se sinta menos por conta dos erros que você já fez na tua vida até hoje. Não se esconda de Deus. Porque esse daí que está lá pregando a diversidade não tem poder sobre sua vida. Mas ele coloca pessoas para se relacionar com você, para tentar te apequenar. Alguém já viu o capeta falando consigo? O capeta já apareceu assim, todo chifrudão. Vou lhe dar um medo, vou jogar um tal problema para você aí. Ninguém viu, gente, caramba. Geralmente o capeta vem transvestido de pessoas que se relacionam com você. E o Túlio está dizendo aí, faz sentido relacionar com autorresponsabilidade, é isso mesmo. Ó, autorresponsabilidade é a chave de tudo isso, é se sentir responsável de tudo isso. Porque Deus foi responsável quando ele fez um anjo e deu merda. Então, que absurdo religioso, aí vai ficar tudo preocupado, dizer, ó, o cara tá dizendo ali que Deus fez merda, Deus errou. Não sei, gente. Mas eu, como sou imagem e semelhança, Deus pode estar errado. Deus não se arrependeu. O próprio livro sagrado diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas não fala que Deus não errou. Até porque eu preciso solidificar aqui a autoridade e não vou dizer que eu erro, tá? Isso quem fala é religioso. Mas Deus foi responsável, ele diz, ó, beleza. Quando o homem pecou,
lá no Éden, se é que comer da maçã foi um pecado, eu acho que não. Tá? Mas quando o homem foi lá e comeu da árvore, Deus agraciou ele com o conhecimento, que era a árvore do conhecimento. Inclusive Deus intitula dessa forma. Aquela árvore era do conhecimento. Não é a árvore da maçã não, tá? Aí a Apple, linda e maravilhosa, foi lá e colocou a maçãzinha no celular para colocar um símbolo comercial no meio da parada. E olha, autorresponsabilidade é característica de Deus, da nossa imagem e semelhança. E olhar para isso, e olhar o quanto a gente tem exercício sobre o governo, sobre todas as coisas, é olhar que, por mais que Deus foi lá, entrou o Éden, saiu do Éden, entrou aqui na terra, e o homem começou a cultivar a terra, começou a comer do suor do próprio rosto. E aí vem a primeira tribulação, primeiro conflito dentro de casa, dentro da casa de Adão. Quando Caim vai lá e mata Abel. Imagina. E por que Caim mata Abel, gente? Porque talvez aquele vai lá e coloca a sua oferta, viu, Caim, não foi tão boa quanto a oferta de Abel. E a relação corrompeu Caim. Mas não foi o capeta que foi lá, pegou a mão de Caim e matou Abel. Não, foi Caim que foi lá e fez. Ele é responsável sobre aquilo. Eu quero dizer para vocês que a autorresponsabilidade faz muito sentido a contribuição toda. Eu quero dizer para vocês aí, tá? Que nós somos totalmente responsáveis sobre tudo que nós fazemos por ação ou por omissão. Que aquilo que a gente deixa de fazer, a gente também é responsável. Inclusive, todas as vezes que a gente se omite, a gente pega aqui a imagem e semelhança de Deus e guarda dentro da gaveta. Porque Deus sempre agiu todas as vezes que Ele precisava agir. E às vezes você diz, mas Deus está calado, tá nada, você que desligou o botão dele. Você que apertou o botão mudo e plum, deixou os dois vizinhos lá do azulzinho lá do WhatsApp ativo. Ele botou a música lá de Marília Mendonça para dizer lá que silêncio também é resposta. Deus não se cala não, caramba, presta atenção. Deus só se cala quando você perde a intimidade com Ele. Verdade. Então para de ficar pegando a intimidade que nós temos com Deus e colocar aqui embaixo. E dizer, não, mas o problema é tão grande. Viaja comigo no meio da parada. Aí vem lá, aí vem a primeira guerra dentro da família, que é Caim matando Abel. E aí a parada continua, vamos pular, vamos. Aí a humanidade se perde. Aí Deus vai lá colocar o velhinho barbudinho. Vamos lá, vamos jogar um dilúvio. E Noé começa a construir uma arca no meio de uma sociedade que ninguém nem chovia. Quando chovia era uma garoazinha. Veio com um deserto, quase não caía água. E todo mundo olhava pra ele, ó o velhinho maluco, ó doido, ó. Mas Noé, com aquela intimidade que tinha com Deus, entendia, não, estou fazendo isso por conta de alguma coisa. Imagine quando os sírios começaram a trazer 2 animais de cada. Imagina as pessoas apontando, vai os doidos lá, pra lá, tá levando um casal de cachorro. Agora tá levando um casal de elefante, pai, que maluco, botou um barco desse tamanho pra botar um casal de cada bicho. E Noé, obedecendo a Deus, agradeça a Noé, viu, caramba, que você tá aí por causa dele também. Porque se não fosse aquele barquinho, a gente não tava aqui, que a gente é fruto da genealogia lá de Noé. Sim. Acontece isso, então beleza, paramba, pá. Caiu o dilúvio, 40 dias de chuva, pronto, só ficou lá Noé e saiu a vida a partir dele. Aí Deus, beleza, deu uma merdazinha aqui no caminho, mas ainda bem que eles já pegaram o fio da meada e já voltaram novamente. E aí vem aquela coisa emblemática aí que a gente vê nas redes sociais aí o tempo todo, que uma geração forte cria homens fracos e homens fracos criam homens fortes. Sabe por quê? Porque homens fortes podem ter toda uma força a partir de projeções que vieram sobre ele. E faz muito sentido olhar que um homem fraco talvez teve um homem forte acima dele. Assim como um homem forte teve um homem fraco acima dele. E a falta é que fez aquele homem ficar forte. E olhar para isso e entender que, poxa, depois lá do dilúvio, a humanidade começa a se perder novamente, a ponto de virar escrava de um outro povo. E aí o povo lá, o hebreu, vai lá para dentro do Egito. Aí vem um camarada, que era gago,
seu Moisés, que veio das águas. Começa a conversar com o bichão lá em cima, que era alguém íntimo, e alguém íntimo sempre vai, que exerce governo sobre as coisas, sempre tem intimidade com o reino, com o irmão lá de cima, e esse cara vai ser um instrumento de condução, de libertação daquele povo. E olha que o negócio pegou, tá? Aí vai lá pro faraó, libera, não libera, libera, não libera, toma uma praga aí, toma a segunda, libera, não libera, não libera, não vou liberar não, aí vem pronto, 10 pragas, vai, mata o menino, aí fala, vai embora daqui, pronto, beleza. Aí o povo vai com Moisés, chega lá, Moisés toca no mar, quando toca no mar, o mar abre, o povo, ai, pensa na cena pirotécnica, mano. Moisés pegando um cajadinho, abriu, o povo todo passou. Quando olha para trás, está lá o exército de faraó, e Deus vai pouco fecha o mar com o exército todo dentro. Imagina viver isso. Beleza, chegou do outro lado, aí o povo, ó, imagina isso, quem viveu. E você olhar a própria história, essa turma ficou 40 anos dentro do deserto. E eu, você, geralmente vivemos mais do que 40 anos, tá? Então eu digo a você com muita propriedade que essas pessoas que viveram e que viram o mar abrir e fechar, foram as mesmas pessoas que olharam para Moisés, sim, vem cá, irmão, eu acho que lá no Egito era melhor, porque lá no Egito, mesmo como escravo, eu tinha que comer, aqui não tem, aqui não tá bom, aqui tá ruim, tá de um jeito, começa a murmurar. Ou seja, toda aquela força daquele povo que passou por dentro do mar já se perdeu de novo. E aí, eu posso fazer, se a gente for falar disso aqui, pegar toda a história, até chegar no dia de hoje, a gente vai olhar a peste negra, que aconteceu na Idade Média, a gente vai olhar a pandemia aqui agora. Eu pergunto pra vocês, já dando a deixa de semana que vem, até quando a gente vai ficar se perdendo, caramba? Não olha os sinais das coisas que chegam pra gente. Eu passei o final de semana aqui pensando, gente, será que depois dessa pandemia, todo mundo ter ficado trancado, pelo menos era, se não ficou, era pra si, tá? Será que a gente valoriza mais a liberdade hoje? E eu agradeço muito essa diversidade que veio de lá para cá, por mais que, pensa no lado positivo do processo, por mais que a gente diga aqui que, poxa, mas pessoas morreram, mas vamos olhar todo o lado bom de tudo isso que aconteceu. Antônio, mas a pandemia tem um lado bom? Lógico que tem! Tem gente que quando entra no mar, com o próprio medo se afoga. Tem gente que vai ficar boiando, botando lá em cima, que massa. E tudo isso é a forma que nós olhamos. E os óculos da relação, lembra do P4, os óculos da relação é de quem vê. E gente, ó, para construir aqui esse raciocínio aí do P5, certo? Dessa relação ativa com o outro e não se corromper ao longo da humanidade, eu quero dizer que você seja forte e faça as pessoas ao seu redor, transbordando quem você é, fortes também. Faça a vida a partir de você também forte. Então, mas todo mundo tem como exercer governo? Tem! O mundo, a humanidade é extremamente grandiosa. E se nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou, eu estou falando nós, eu não estou dizendo eu. Estou dizendo eu, você. Você tem responsabilidade nisso. Você tem responsabilidade naquele que se acha feio, naquele que se acha o patinho feio do meio da parada. Vai dizer, você não é feio não, você é imagem e semelhança. Talvez você esteja perdido aí por conta de pessoas que lhe corromperam ao longo de sua jornada. Talvez esse inimigo aí, o Trevor, foi lá, chegou e colocou pessoas no seu caminho para lhe apequenar. Eu quero declarar para você que você é livre e liberto disso. E nós temos a obrigação de fazer isso. Que eu e você tem obrigação de libertar quem está preso. É assim que Moisés fez lá atrás. Independente do povo querer ou não, imagina, gente. Aí Moisés foi lá brigar com o cara que era mais forte do mundo. Em nome de um povo que o povo olhou para ele assim, Moisés, mas era melhor estar lá. Aí talvez se Moisés fosse o doidinho e dizer, é assim que você me retribui, né? O favor que eu fiz para vocês aqui. É do cara ficar puto, no mínimo. Mas em momento nenhum, a própria Bíblia fala que ele deixou de exercer o propósito, exercer aquilo que ele deveria fazer, que era guiar aquele povo, mesmo o povo querendo se perder. Ele sobe lá para pegar as tábuas lá dos 10 mandamentos. Quando ele volta, o povo lá com um bezerrão lá. Não, vamos adorar lá o bezerro.
Porque o povo se perde, a humanidade precisa de líderes, a humanidade precisa de você aí do outro lado, precisa de mim. As pessoas precisam disso, que as pessoas estão se perdendo todos os dias. Todos os dias estamos nos perdendo. Sabe por quê? Porque esse daí, que é mais fraco, está debaixo da sola dos nossos pés, ele fica na nossa relação um com o outro, tentando apequenar o outro. Mas você é instrumento, você é rei. Você tem essa cultura do reino. Resgata isso. Resgata isso. Traz o governo para cá. Olha para esse povo inteiro que está se perdendo e seja líder deles. Lidera o processo. Não tem medo não. Não tenha medo de enfrentar quem precisa enfrentar. Tá na hora dos grandes desse mundo que só querem só dizer que ó, eu mando, eu tenho dinheiro, eu faço, eu aconteço. Está na hora dessa turma começar a entender quem é que está lá em cima, quem é que governa sobre isso. Porque essas pessoas talvez souberam, por todo o aparato do network que tinha que fazer, por todo o aparato de conhecimento, de toda a lábia que precisava ter, talvez construíram coisas. E assim como o Cezinho inanimado, tá? O Trevinho. Eu brinco aqui, vou brincar 300 vezes, porque ele é pequeno, ele é frágil. Ele pode vir com 500 que eu pular de cá. Não tem medo não. Vai ter que brigar com o bichão lá em cima. Como ele não aguenta nem olhar pro bichão lá em cima, porque o bichão lá em cima é tanta luz que, ai, 2 olhos. Aí ele vai e cria essa coisa do sofisma, de dizer, ó, eu sou mais. E talvez a gente, criancinha, tenha escutado Deus falando de uma maneira tirana, que tentou nos afastar de Deus. Não, Deus não é tirano. Deus é íntimo de você. Ele diz aí papai, bora aí. Vamos vencer nesse dia hoje. Todo dia ele diz isso pra você quando você acorda. E quando você abre os olhos, a primeira coisa que você faz é o quê? Pegar o celular, olhar na rede social. Opa, ó, fulano comprou, não comprou. Tira a cabeça do automático, caramba. Vai agradecer. Agradece ó, pelo fôlego da vida. Pega o espírito que paira sobre as águas. Ó. Gratidão, é isso que é gratidão, caramba. Mas não, aí o Trevinho chega lá, não, vamos botar aqui um bombazinho pra dizer que ele não tem, o dinheiro não caiu na conta, precisa pagar a conta. Aí aquela serpentezinha que falante chega lá, bota na boca de alguém, e quantas pessoas chegam pra gente no nosso decorrer do dia, nos colocando pra baixo. Ah, isso aí é enviado do inimigo. Gente, é pessoa assim como eu e você tem responsabilidade sobre ela. Não afaste ela de vocês não, porque a gente tem aprendido o tempo todo a dizer, ó, aquilo que não serve pra você, afaste. É bom a gente afastar quando a gente não tem o nosso P3 bem firme, por isso que a gente foge das coisas. Mas quando você tem o seu P3 transbordante, vai até aquela pessoa que precisa e diz a ela, ó, isso que você me disse, doeu em mim e tal, foi isso mesmo que você quis, joga na mesa, seja transparente. O capetinha sai correndo na hora, ai meu Deus, agora ele me viu. Exerce o reino. E eu vou concluir a live de hoje aqui, porque a gente já está um tempinho, já temos 45 minutos e ó, gente, eu ia falar de que o P não é estático, o P é fluido, o P3 é sólido, porque é firmamento da fundação, mas o bichão lá em cima quer que a gente fale do P3 desse jeito. A identidade de quem você é, a identidade de quem você é, que exerce o governo sobre todas as coisas. O P5, talvez o capetinha queira dizer que é, opa, vou corromper ele aí ao longo da história. Eu digo a você, ó, você é imagem e semelhança. Porque são os valores que não nos corrompem ao longo da jornada. E quem ensina valor é aquele que criou. Você é plano, você é pensado, você é projetado por aquele que é maravilhoso. E você não precisa querer usurpar o lugar de Deus, que isso é artimanha daquele que é pequeno. Você já é. Deus está aí dentro. Joga Deus lá pra cima. Você é maravilhoso. E vai atrás, acima também. Para de ficar nesse sofisma, nessa mentira de dizer que eu sou humilde, humilde é pobreza. Não, humildade não é pobreza não. Humildade é reconhecer a fonte. E se você quer governar as coisas pela excelência de Deus em você, seja humilde reconhecendo a fonte de tudo isso. É tudo. Acabou. Não tem vaidade nenhuma. Acabou.
Porque a vaidade, sim, é um instrumento de corrupção. E quem se corrompe é aquele que já caiu. Que vai ficar o tempo todo indo até você, porque ele não tem coragem de ir até Deus. Ele não tem nem coragem de ir até você diretamente. Ele bota alguém que está perdido ao longo da jornada para poder fazer isso com você. Entendeu? Alguém que se perdeu ao longo da caminhada, ela vai até você para poder apregoar coisas sobre você. Para gritar, para falar alto, falar firme. Oh. E talvez alguém que se perdeu que esteja próximo de você. Alguém que você ama. Alguém que exerce influência gigantesca sobre você. Até quando? Até quando você vai permitir isso? Até quando seu P3 vai ficar aí guardadinho dentro de você? Será que você vai morrer e vai levar isso? Tem tanta gente precisando de você. Tanta gente precisando de você. Tanta gente perdida. Tanta gente supervalorizando o problema. E o capetinho adora isso. Todos os problemas que vêm sobre nós, somos nós mesmos que criamos. Por ação ou por omissão. Ah, mas é uma doença que é genética. Isso é vida, doença é vida. Ah, doença é vida. É! O ciclo da vida é esse: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. E talvez a gente fique pensando só que a vida maravilhosa é amanhã. Quando eu morrer, eu vou ter que comportar aqui tudo certinho, que amanhã eu vou pro céu, eu vou ficar lá santo, 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 ao Senhor do Exército. Vida é aqui agora, caramba. Vamos ser congruentes com isso. Vamos ser congruentes com a imagem e semelhança de Deus. Vamos exercer governo. Seja livre, seja liberto. Faz o teu P3 aí resplandecer, gritar e reconhecer quem é o dono do projeto. Beijo pra vocês. Tchau. Até amanhã.